João 15,16 é uma passagem que Jesus conversa com os seus discípulos. E à medida que eu for lendo, você imagina como se fosse Jesus falando para você. É como se ele estivesse se dirigindo individualmente a cada um de nós. E Jesus falou assim para vocês: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Amém? Essa música que a Juliana acabou de cantar agora, ela fala de graças e bênçãos incontáveis. E se existe uma coisa que toca o coração de Deus para que Ele te abençoe de novo, é a tua atitude de gratidão. Quando você é grato, quando você valoriza o que você já tem, aí Deus abre a oportunidade de outras coisas acontecerem na tua vida. E quando você não, tudo aquilo que você não valoriza, tudo aquilo que você não dá valor, geralmente você perde. E lamenta depois que perdeu, que poderia ter dado atenção, poderia ter valorizado. Então a gratidão é algo que toca no coração do ser humano e no coração de Deus. A gente tem que ser grato por tudo aquilo que Deus nos proporciona. E a palavra que eu tenho hoje é uma palavra de continuação. Por quê? Aqui tem muitas pessoas que já estão com a gente já há alguns anos. E esse ano é o terceiro ano que eu tenho o privilégio de trazer a palavra de virada de ano. 2023 para 2024 foi uma palavra que eu trouxe simbolizando o ano da mudança. Por quê? Eu frisei naquele dia, naquela época, se alguns estão aí, estiveram no momento, se lembrarem, que quando vai passar o ano, a gente faz uma porção de promessas, planos, projetos, né? De que esse ano vai ser diferente, esse ano não vai ser igual ao que passou. E quando chega em fevereiro, no máximo, março, praticamente já esqueceu tudo aquilo que anotou, tudo aquilo que previu para acontecer. E durante o ano eu fiquei batendo, porque para que a gente possa ter uma vida diferente, para que a gente possa ter uma vida onde a gente possa dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, nós temos individualmente que cumprir princípios. E os princípios que estão dando certo há anos, há milênios, estão aqui, na palavra de Deus. E você que não cumpre princípios, você não vai ter propósito. A tua vida não vai ter o resultado que você deseja. Porque quando você não cumpre princípios, você está indo contra uma lei maior, que é a lei de Deus. Então, no ano de 2024, eu sugeri para a igreja, e eu fiz na minha vida, 5 itens, para que 2024 fosse um ano diferente, um ano de mudança. Diferente dos anos anteriores. Vamos passar a borrachinha, vamos pensar daqui para frente. Porque Deus fala que nós temos que correr para o alvo. E o alvo é Jesus. O carro, ele tem um retrovisor desse tamaninho, mas ele tem na frente um espelho muito grande. Então o teu futuro, o teu para frente é muito melhor e muito maior do que aquilo que você já passou. Porque Deus tem o melhor para você. Então, os 5 princípios que eu sugeri para que se fossem colocados em prática durante o ano de 2024, e no final do ano nós tivemos aqui vários testemunhos de pessoas que conseguiram, eu também consegui. O primeiro item era o seguinte, Lamentações 3:21. O que Jeremias escreve para aquele povo que estava naquela época no cativeiro? E nós muitas das vezes estamos no cativeiro da nossa vida, preso em mágoas, preso em ressentimento, preso em problemas que não deram certo. Então muitas coisas durante o ano não deram certo. Não deram. Para todo mundo tem um dia mau. O dia mau ele vem para todo mundo. Lá em Mateus 7:24 fala que o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento e a casa não cai. O insensato constrói sobre a areia. Vem a chuva, vem o vento e a casa cai. Mas a chuva vem para os dois. O dia mau vem para quem está na igreja, quem não está na igreja, quem está orando, quem não está orando. Só que quando
Você está alicerçado na palavra de Deus, o diamante não te derruba. Ele não te joga no chão. Você tem base. Você está alicerçado numa rocha, que é Jesus Cristo, que deixa que o vento, a chuva venha, mas não te derruba. Isso acontece com todo mundo. Criança, adulto, velho, garotão, que nem eu, e assim vai. Segundo item, que eu falei na época, é 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 e 17, que Paulo fala para o povo o seguinte, regozijai-vos sempre, ou seja, seja alegre. A pior coisa que tem na vida é você se relacionar com uma pessoa rancorosa, rixosa, está sempre murmurada, está sempre reclamando, está sempre murmurando. Cara, isso aí deve ser horrível. Estou falando que deve ser, porque eu me lembro muito longe, no tempo meu, eu vivia assim. Hoje, com a graça de Deus, né? A gente agradece a Deus, até quando vai no banheiro. É gratidão, gente. Tem gente que tem dificuldade de ir no banheiro direito. Então, ser grato, regozijar sem ficar alegre, orar sem cessar, ou seja, ser agradecido. Então, entender que quando você agradece o que você já tem, você abre a oportunidade de Deus te dar algo novo, algo melhor, algo além daquilo que você já tem. O terceiro ponto está em Filipenses 4, de 4 a 7. Fala assim: alegrai-vos sempre. Olha só, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava preso, mas o corpo dele estava preso, mas a mente dele não estava. O que ele fala lá em Romanos 12, 1 e 2? Renovai o mundo pela renovação da vossa mente. Amém. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a nossa mente. A gente às vezes está focado muito no defeito, esquece de olhar as virtudes, né? Aí fala assim, ele escrevendo lá: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, não adianta você achar que vai tratar mal uma pessoa que Deus não está vendo. Deus está vendo. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, oração é você conversar com Deus, que é o teu Pai, aquilo que está te incomodando, aquilo que você está precisando no teu dia a dia. A oração é o GPS que Deus te localiza. Você começa a orar, Deus lá do trono dele fala: Jô está orando, Débora está orando. Ele sabe quem ora. E a primeira coisa que a gente tem que fazer de manhã quando acorda é agradecer a Deus, que é uma oportunidade que Ele está te dando de você ser melhor. Não é melhor do que ninguém, não. É melhor do que você mesmo. Porque nós não temos que nos parear nem nos comparar com ninguém, não. Porque cada um de nós é único e inigualável para Deus. Amém. Cada um de nós tem uma impressão digital que ninguém tem igual, tem uma íris que não tem igual, e tem cordas vocais que ninguém tem igual. Então Deus, quando te fez único. Então, aquilo que você tem é de acordo com o que você planta. Porque a vida é semeadura, você tem o que você planta. Então, e você não valoriza, você perde. Aí ele fala no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, é uma paz que o ser humano não consegue compreender, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então esse era o terceiro item, para que a gente colocássemos em prática em 2024, e todos aqueles que colocaram deram certo. O quarto item é o salmo do pai e da mãe. É o salmo primeiro da Bíblia. Eu digo que é o pai e da mãe, porque é o salmo que começa com um conselho, que se o filho obedecer, com certeza ele não trará tristeza para o seu pai. Se o marido obedecer, ele não vai trazer tristeza para a sua esposa. Se a mulher obedecer, não vai trazer tristeza para o seu marido. Aquele que obedece, são princípios, estão escritos há milhares de anos, e todos aqueles que os obedecem têm um resultado diferente. E o salmo primeiro fala assim: bem-aventurado, ou seja, bem feliz, é aquele, o homem, no caso é o homem e a mulher, que não ouve o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio pode ser teu irmão, teu cunhado, teu primo, teu vizinho, pode ser quem for.
Se você vai ouvir um conselho do ímpio, ele não vai te dar um conselho com dignidade, com um propósito, porque ele não teme a Deus, ele não respeita a Deus. Então, que tipo de conselho de família você vai ter de um cara que é divorciado 4 vezes? Qual o padrão, critério que ele tem de valorizar a família dele? Aí você vai num cara desse e pede conselho. É um ímpio. Não andar no caminho dos pecadores, nem se sentar à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela vigia de dia e de noite. Aí você imagina um filho, que minha mãe falava o seguinte, ó, filho que não escuta cuidado, ouve coitado. Eu repito para os meus, e é a pura realidade. Hoje, os jovens, eles acham que os pais são tudo burros, não entendem de nada. Eles sabem que os pais estão superados. O bonito é o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp. O pai vai falar uma coisa por experiência, porque sabe que aquele caminho, a Bíblia fala, tem caminho que ao homem parece caminho de bom, mas ao final é caminho de morte. O que Provérbio 22:6 fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. É do ensinar. Entendeu? O pai tem que pegar pela mão os filhos e mostrar o caminho. É ensinar. Para quê? Para que ele cresça e não se desvie. Porque eu, particularmente, eu tenho muita felicidade. Eu tenho 5 filhos, né? Uma já partiu, mas meus netos também, já tem neto com 31 anos, tem neto com 26, 27, mas nunca precisei sair de madrugada para socorrer filho meu. Nunca procurei, nunca precisei. E a cereja do bolo cai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Se você pegar essa passagem, está em Mateus 6, de 25 a 34. Você vai ver que está falando de comer, beber, dormir, morar, se vestir, se alimentar. E você vê que quando você busca o reino de Deus, tudo isso te é acrescentado sem dor e sem nada. No ano de 24 a 25, eu sugeri 3 itens. Já diminuiu porque, nós vimos que cumprir 5 princípios durante o ano de 2024, pelo menos para mim, na minha vida, para mim, na minha casa, na nossa casa, foi realmente benéfico. Aí eu, na virada do ano, de 24 a 25, esse ano que nós estamos terminando, de novo eu tive o privilégio de ser escolhido, cair na minha data, né? Esse ano não seria eu não, esse ano seria o Márcio, mas quando ele viajou, aí eu nem gostei. Eu fiquei triste quando ele viajou, mas eu gostei. É o que eu falei, não é a gente que escolhe, cara. Não é. Né? Então, para que 2024 repetisse as virtudes em 2025 e nós chegássemos hoje aqui agradecendo a Deus pelas bênçãos, que nem a Juliana cantou, bênçãos incotáveis, 1, 2, 3. Se nós chegássemos aqui hoje agradecendo a Deus pelo privilégio, primeiro de estarmos vivos. E quando a gente chega no Brasil que a gente está vivendo, no mundo de hoje, no final do ano, assim, é bênção. A gente que dirige um carro, a gente que anda na rua, a gente que trabalha com negócio, é bênção. São pequenas coisas que a gente tem que aprender a agradecer. Então, para esse ano, foi sugerido 3 observações. Primeiro, que nós, na nossa vida, escolhêssemos boas sementes para plantar. Porque quando você planta uma boa semente, você tem uma boa colheita. Né? O que é uma semente? Você pega uma semente de manga, vou dar uma manga que eu chupei uma manga hoje lá em casa, uma delícia. Você pega uma semente de manga, ali tem tudo ali dentro. A Bíblia fala que tem tudo segundo a sua espécie. Ali naquela semente de manga tem outras mangas, tem o tronco, tem as folhas, tem tudo que vai ser gerado através daquela semente. Então a semente é aquilo que você plantar. E em Gálatas 6, 7, Paulo fala que assim, de Deus não se escarnece. Tudo que você plantar, isso também colherá. Então, semente, o que é semente? Palavra.
Uma palavra que você fala com o filho, com o marido, com a esposa, com o empregado, com o patrão, com uma pessoa no trânsito, traz um retorno, traz uma colheita, que muitas das vezes uma palavra, ela magoa mais do que um tapa. A pessoa às vezes vai dormir e fica na mente, remoendo aquilo que você falou durante o dia para ela. Por isso é que Deus manda perdoar, porque quando você perdoa, você apaga essa palavra no teu ouvido. Você tira de dentro de você o lixo que o outro quis colocar. Mas a gente que quer ter um bom resultado, a gente mede as palavras. A gente tem prudência ao falar. Por quê? O que é prudência? É você medir as consequências daquilo que você fala. O resultado que vai trazer na mente, no coração e naquela pessoa. Quantos adultos frustrados? Quantos adultos amargurados? Porque uma mãe, um pai, um tio, um primo, um parente, uma madrinha falou mal. Você não vale nada, você não presta para nada, você não vai dar em nada. Entendeu? Quantas vezes uma palavra vai remoendo no coração da pessoa, isso passa anos. Quando tu tem Jesus, você pode ter um milagre de Jesus tirar essa mágoa, esse ressentimento do teu coração. Porque onde Jesus passa, onde Jesus está, tem sempre uma oportunidade de milagre. E Ele está aqui hoje, tá? Ele chegou aqui primeiro do que nós. Quando nós chegamos aqui, Ele já estava aqui tomando conta do lugar. Falando, meus filhos vão vir para cá e isso aqui vai estar bem acolhedor para cada um que vai chegar aqui hoje. Porque cada um de vocês que está aqui hoje foi Jesus que selecionou. Não foi o pastor que convidou, não foi o marido, não foi a irmã, não foi ninguém. Entendeu? Porque, vou dar um exemplo de meus filhos. Do domingo que eu preguei, 2 domingos atrás, estava meu filho mais velho e minha filha aqui. Jesus trouxe. Quantas vezes eu chamei eles já prontos para vir, desistiram. Acontecia um problema, uma dificuldade. Eu chamei o Beto falou que não podia, porque tinha uma coisa para tratar lá com a esposa dele, não sei o quê. Hora depois ele falou assim, que hora começa? Foi 10 horas, ele veio sozinho. Foi eu que trouxe? Foi Jesus, cara. Foi Jesus. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade e uma obrigação. Qual é a nossa capacidade? É entender a palavra de Deus e levar ao outro a palavra de Deus. Nós temos essa responsabilidade. O ID Jesus mandou para todos fazerem. Mas o convencimento não é nosso. Nós chegamos até o ouvido dos nossos filhos. Do conselho que a gente dá, as atitudes que eles vão tomar, é Deus que age. É o Espírito Santo de Deus que age. Por não, se eu tivesse esse poder, meus filhos estavam todos aqui. Não ia sobrar nem cadeira para todos eles estão sentados. De tanto filho e neto que eu ia trazer para a igreja. Mas eu falo, eu peço. Mas, né? Então, palavras são sementes, atitudes são sementes, ações são sementes, as escolhas que a gente faz na vida são sementes, decisões são sementes. Então, a gente entende que a gente diariamente nós estamos plantando sementes através de atitude, de palavras, de comportamento, o modo da gente se vestir, o modo da gente se apresentar, e em função disso nós vamos colher. Então a sugestão foi que se escolhesse bem as sementes para que a colheita fosse uma colheita valorizada, né? Amém? O segundo item é referente à desculpa. A desculpa, ela vira um amuleto. A pessoa que se especializa em dar desculpa, ela abre mão de resultado. A pessoa tem sempre uma desculpa porque chegou atrasado, porque não foi, por causa disso, por causa daquilo. Desculpa. Adão, o que tu fizeste? A mulher que tu me deste. E não assumiu que foi o chefe da família. Eva, a serpente. Ou seja, esse negócio de transferência de culpa, de responsabilidade, é antigo. É uma herança que nós trazemos lá do Éden. Mas nada impede que pelos princípios de Deus para a gente ler, a gente mude. Tem uma passagem em Lucas 14, fala da ceia do Senhor. Fala que o Senhor preparou uma ceia
E depois do banquete, que nem está aqui, né? Preparou uma ceia. Aí mandou chamar os convidados, né? Aí vai eu comprei 2 juntas de bois e eu tenho que experimentar minhas juntas de bois. Ou seja, ele foi abençoado e naquela época quem conseguia uma junta de boi para poder lavrar a terra, multiplicava por 10 a produção em função do que quando ele ia sozinho ou com o cavalo, né? Aí o outro, não, eu casei e eu tenho que, não posso ir, desculpa. O outro, eu comprei uma área, eu tenho que ir lá ver a área. Ou seja, tem pessoas que pegam a bênção que Deus dá e transformam numa desculpa para não ir à igreja, para não assistir o culto, para não ler a palavra de Deus. Lucas 14, a partir do 15. Isso aí, exatamente, o 14 a partir do 15, né? Até o 26 parece. Então, eu aprendi uma coisa: Deus, Ele é misericordioso. Jeremias 3,22 fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Então Deus, por experiência minha, tira a gente lá de um tremendal de lama e coloca numa rocha fina, está no Salmo 40. Mas Deus nunca vai te tirar de uma desculpa, porque quem dá desculpa está falando para Deus: eu resolvo, deixa que eu sei fazer certas coisas. Então é uma coisa que a gente tem que eliminar, tirar da nossa vida. E para que esse ano de 2025 chegasse ao final com coisas bem melhores, né? E o terceiro item está nessa passagem que nós abrimos, é João 15. Se a gente ler João 15, do 1 ao 9, ao 8, a gente vai ver que 11 vezes é repetida a palavra permanecer. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, o que vai limpar a gente é isso aqui, ó, a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Permanecer, olha só, pode contar aí. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Olha quantas vezes o verbo permanecer está sendo repetido. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Para você dar fruto, para você trazer resultado para a tua família, para a tua vida, você tem que permanecer em Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham e no fogo o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Agora, presta atenção no versículo 8. Nisto, ou seja, em dar fruto, em permanecer, nisto é glorificado o meu Pai, isso é Jesus falando, tá? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o terceiro item era que a gente deveria permanecer em Jesus, para que esse ano de 2025 passasse e nós chegássemos nessa virada do ano, que é hoje no caso, uma situação bem privilegiada. Samuel, você é uma bênção. Obrigado. Então agora nós vamos ver uma passagem na palavra de Deus de uma pessoa que teve 4 atitudes na vida dela. Primeiro, a gente vai ver quem aí tem ou teve algum problema com o vizinho. Alguma vez? Tem alguém já? Não? Que bom, hein? Não? E nós vamos falar
do parente mais próximo que a gente tem na dificuldade, que é o vizinho. Aí a gente vai falar aqui também da importância do que é o relacionamento, da importância que é você fazer certo para dar certo. Então é uma passagem, eu queria que vocês pegassem suas Bíblias e abrissem em 2 Reis 4. Esse ano, 2024 foi o ano da mudança, 2025 foi um ano extraordinário, e agora nós vamos entrar para 2026, o ano da multiplicação. Nós vamos multiplicar, nós vamos valorizar tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Nós vamos reconhecer a soberania de Deus em tudo aquilo que a gente fizer. A gente vai criar um hábito, pelo menos é um hábito que eu tenho, de orar todo dia. Isso eu não saio de casa para trabalhar, nem para ir para a academia, antes de colocar meu joelho no chão e orar. Eu oro por todo mundo que está nessa sala aqui. Ó. Todo mundo que está aqui nessa sala, eu oro todo santo dia, sem exceção. Oro. E por muitos que não estão aqui agora, eu fico no mínimo 25 minutos a meia hora orando, de joelho. Porque na minha concepção, se eu não orar pelos meus filhos, eles não têm a proteção que eles precisam ter. Eu não posso estar agora lá na Paraíba, onde tem um filho meu. Eu não posso estar agora lá na região dos lagos, onde tem outro. Eu agora tenho 2 filhos, 2 mais velhos, estou lá na Marina da Glória trabalhando. O meu neto mais velho está aqui. Mas eu tenho netos, eu não tenho como estar perto deles. Mas Deus tem. Você não tem como estar perto do teu filho, mas Deus tem. Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então a oração, ela traz Deus para a tua causa, ela traz Deus para as tuas dificuldades. Ela abre uma comunicação da nossa fraqueza humana com o poder soberano de Deus. Então a oração é algo tremendo. Então eu queria o hábito, primeiro assim, você vai começar o dia, você vai começar a trabalhar, então você coloca teu dia aos cuidados de Deus e Ele guardará a sua mente. Vamos ler aqui essa passagem. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Naquela época, a cultura deles na Israel, naquela época, quando alguém devia algo e não podia pagar, ele se tornava escravo do credor. Roma também tinha isso, e naquela época era muito comum esse tipo de comportamento, né? Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Botija de azeite é mais ou menos também isso aqui, ó, botija, não é um balde de azeite, não. É botija, pequena quantidade. Versículo 3. Então disse ele, ou seja, Eliseu disse para a mulher: vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Olha só, já pensou se ela fosse uma pessoa ranzinza, mal-humorada, não tivesse relacionamento com os vizinhos, como é que a bênção dela ia chegar na casa dela? Porque ela dependeu agora dos vizinhos, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e este lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ou seja, o milagre, ele vem para te abençoar. Se for para estragar, para jogar fora, ele para. Deus não dá nada para você estragar, Ele dá para você aproveitar. E geralmente quando você ora alguma coisa para Deus e Ele te atende, é quando aquilo que Ele está te dando vai beneficiar outras pessoas. Porque Tiago fala: pedis e não recebeis porque pedis mal.
e diz para o seu próprio deleite, né? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Bom, vamos observar o que Deus quer falar com a gente. A situação dessa mulher, o dia mau para ela chegou. Porque geralmente a gente espera que o sustento venha para a nossa família através do homem que trabalha ou através da mulher que trabalha. Mas naquela época era o homem que poderia colocar os alimentos dentro de casa. E uma das preocupações de Jesus era com as viúvas, justamente por isso, que as viúvas ficavam desamparadas. A gente vai ver algumas histórias sobre viúvas na Bíblia. A gente vai ver que Deus sempre se preocupou em cuidar das viúvas. Tá? Então, observe o seguinte: surgiu um problema, uma dificuldade. Na vida da gente também pode ser um problema na família, um problema financeiro, um problema de saúde, um diagnóstico. Você às vezes vai no médico, às vezes de rotina, aí vem um diagnóstico que você não esperava. Então a gente tem que estar sempre sabendo que o problema ele vai surgir. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Tem hora que a gente já viu o cachorro correndo atrás do pneu, latindo atrás do carro, aí o carro para, ele. Às vezes a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer. Eu posso não saber a solução. Eu posso não saber resolver. Às vezes tem solução, mas eu não tenho a solução, não sei como resolver. Eu posso não fazer nada e estar realmente fora do meu alcance, fora da minha capacidade. Totalmente fora da minha capacidade. Então, o que a gente sugere numa adversidade dessa? Buscar nos princípios milenares o socorro. Buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus é conforto para tudo. Conforto para tudo. O Salmo 121 fala assim: de onde virá o meu socorro? O salmista pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É que às vezes, na hora da dificuldade, a gente esquece de orar. Tem um problema, eu vou ligar para o Jôs, eu vou ligar para o Jaime Lemão, vou ligar para o Beto, vou ligar para o pai do Douglas. Ao invés de botar a primeira coisa, eu joelho no chão. Aí Deus vai falar assim: ó, liga para o Beto. Eu ligo para o Beto. O Beto foi tocado por Deus primeiro. Liga para o Jôs. O Salmo 46:1 fala assim: o Senhor, não o vizinho, não o irmão, o Senhor é o meu socorro, é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É a direção para a gente tomar. É Deus. O Salmo 120 fala assim: na minha angústia, ou seja, naquele momento de dificuldade, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Em Mateus 6,6, Jesus fala que quando a gente for orar, a gente entra no quarto secreto, e no secreto Ele vê e te recompensa. Não diz que Ele escuta, não. Porque falar, a gente pode falar o que quiser, mas Deus vê o coração. Ele vê o teu sentimento, é aquilo que você está escutando, porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então nosso socorro tem Deus. Nosso socorro tem Deus. Em Jeremias 29:11 ele fala assim: eu, Juju, é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele fala assim: ó, então me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente está numa dificuldade que a gente pensa que é o fim, mas um haja que Deus dá na tua vida resolve tudo, cara. Resolve tudo. Então essa mulher, ela teve 4 atitudes. Ela teve a primeira atitude, que a gente vai dizer que ela foi inteligente. Ela buscou a Deus através do profeta Eliseu. Por quê? Naquela época,
ainda tinha um véu que separava Deus da gente. O véu só foi rasgado por Jesus na cruz. E Jesus ainda não tinha vindo nessa época. Então ela buscou Deus através da pessoa de Eliseu, que era ele que representava Deus na terra naquela época. Ele era o representante de Deus. Então ela colocou diante do profeta as angústias. Aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 4, que a gente deve colocar nas nossas petições diante de Deus, através da oração, da súplica, ações de graça. Ela foi lá e suplicou para ele: olha, vão tomar meus 2 filhos, preciso de ajuda. O que tu tem? Deus vai fazer o seu milagre a partir daquilo que você já tem. Deus vai te abençoar a partir daquilo que você já conquistou. E às vezes você nem valoriza aquilo que Deus já te deu, mas é dali que Deus vai tirar o teu sustento, vai tirar o teu milagre. Olha o que 5 pães e 2 peixes, o discípulo assim: o que é isso para tanta gente? Na minha mão, na sua mão não é nada, mas na mão de Deus ele multiplica. Ainda sobrou 12 cestos. Então Deus, ele é multiplicador. Então a tua bênção, as tuas condições que você vai colocar diante de Deus esse ano, ele vai te multiplicar, ele vai te abençoar sobremaneira. Então a primeira atitude dela, ela buscou a Deus através da pessoa de Eliseu. Ela não foi buscar nos vizinhos ela foi depois que ela recebeu uma instrução, uma orientação de como deveria agir. A segunda atitude dela está no versículo 3 e 4. Está lá. Então disse-lhe, Eliseu falando para ela: vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Ou seja, ela recebeu uma orientação. Tiago fala que a fé não pode ser inconstante. Você não pode ter fé de dúvida. Não pode ser de duplo sentimento. Não, a gente fica igual a onda do mar, vai e volta. E a dúvida, ela elimina a tua fé. E tudo que o diabo quer é que você tenha dúvida daquilo que você ouve e daquilo que o teu líder, o teu pastor ou a pessoa te orienta. Mas ela teve uma atitude de fé. Ele deu a orientação e ela fez como ele orientou. Ela foi aos vizinhos. E eu chamo muita atenção nisso. Ela só foi aos vizinhos porque o milagre dela, o milagre dessa mulher, não aconteceu do nada. O milagre dela aconteceu desde quando ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Porque se ela não tivesse plantado esse relacionamento, tu vai emprestar alguma coisa que é útil para você, para uma pessoa que brigou contigo por causa do estacionamento, brigou contigo por causa do cachorro, brigou contigo por causa de uma folha de que caiu no teu quintal. Porque tem vizinho que é ranziza. O que prova aqui que ela era uma pessoa de bom coração e de bom relacionamento. Porque a quantidade de vasilhas que ela conseguiu foi muito grande. Em Mateus 7,12 tem uma passagem que, quando Jesus fala bater e pedir, aí ele fala assim, lá no finalzinho: aquilo que você quer que o outro te faça, faça você mesmo. Cara, se você quer se relacionar bem com a tua esposa, trata ela do jeito que você queria que ela te tratasse. A mulher que quer ser bem tratada pelo marido, trata o marido do jeito que ela gostaria que ele a tratasse. O filho que quer ser atendido pelo pai e a mãe, trate a mãe do mesmo jeito que gostaria de ser atendido. E vice-versa. Porque é muito mais fácil. Ele não tem engano, não tem desvio. E essa mulher, ela fazia isso. Ela tratava as pessoas bem e no momento da dificuldade, ela recebeu a ajuda que ela precisava. Amém? Amém. A terceira atitude que ela teve foi a ação. Ela agiu. Ela não ficou murmurando, sentando: será que vai dar? Será que não vai dar? Vou buscar mesmo as vasilhas vazias? Será que vai dar para me encher? Ela não teve dúvida, ela teve atitude. E a atitude é aquilo que determina o milagre da tua vida, né? E aqui ele manda fechar a porta.
Por que fechar a porta? Porque o milagre vai acontecer dentro da tua casa. Tem coisas na vida da gente que a gente não deve compartilhar nem com certos parentes. Amigo, então, você tem que selecionar muito uma pessoa para você contar qualquer coisa da tua casa, da tua família. Que às vezes são Jonas, que entram disfarçados de amizade para depois querer afundar o navio do capitão. Tem pessoas que não merecem participar da tua amizade. Tem pessoas que até certo ponto elas foram úteis, dali para frente você tem que eliminar. Porque o milagre é teu, por isso que ele manda fechar a porta. Entendeu? Às vezes você quer abrir, quer ser muito bom para todo mundo, e você abre a tua intimidade para quem não deve. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Entendeu? Porque às vezes, aquela pessoa que você acha que é tua amiga, você vai contar uma conquista, um milagre que Deus fez, e ela fala assim, ela não fica. Juliana, tem amigos que não ficam alegres quando você tem uma bênção. Aquele verdadeiro amigo, ele fica feliz com a tua felicidade. Mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja realmente amigo. Porque o amigo é mais chegado que o irmão. Então é muito importante você saber selecionar, escolher a quem você vai abrir sua casa, a quem você vai abrir o seu coração, a quem você vai abrir a sua intimidade. Para que você depois não tenha arrependimento. Amém? Amém. A quarta atitude que ela teve foi que nós começamos a falar desde o início da palavra: gratidão. A gratidão, ela abre porta para que Deus continue te abençoando. Quando você demonstra para Deus que você é grato, Ele te dá uma nova oportunidade, é nova chance que você ganha. E no versículo 7 fala lá assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei com o resto. Então, o que a gente queria refletir agora sobre isso aí? A gente teve aquela passagem dos 10 leprosos, né? Eram 10 leprosos curados, só um voltou. Então, essa mulher acordou de manhã, isso às vezes acontece na vida da gente, com desespero. Quem é que não queria estar na situação dessa mulher? Acordou endividada, terminou o dia aposentada, com dinheiro pro resto da vida dela. Mas o milagre, Deus se ressuscitou Lázaro, mas Ele mandou tirar a pedra. Ela teve que buscar as vasilhas, ela teve fé para obedecer as orientações, fechar a porta, creu naquilo que o homem de Deus falou. E agora, ela vai ter que vender. Ele fala: vende e viver com o resto. Deus não vai te dar dinheiro não, Ele vai te dar uma oportunidade para você ganhar o dinheiro. Eu nunca vi na Bíblia aqui Deus dando dinheiro para ninguém. Ele abençoa com saúde, abençoa com trabalho, abençoa com oportunidade. Mas dinheiro, eu nunca vi não. Se tem aí, me mostra. Mas que Ele te dá condição de você, a partir daquilo que você crê nele, que você faz a tua parte será, né? Então ela começou o dia endividada, preocupada em perder os filhos, e terminou o dia com bênçãos, não só para libertar os filhos dela, mas também para poder viver o resto da vida. Lá em Efésios 3:20 fala que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então o que a gente vê nessa história? Hoje a tua dívida, Jesus pagou na cruz. Mas você tem dívidas, tem problemas, tem situações, e muitas das vezes, eu falando por mim, eu certas vezes passei por muitas dificuldades, e não foram poucas, chorei muito, e não foi poucas vezes, mas eu sabia exatamente que não era ingratidão de Deus, era a semente que eu tinha plantado, que eu estava colhendo. Foi atitudes e decisões erradas na minha vida comercial, na minha vida, e eu tinha que colher, porque o que eu pedi a Deus é que Ele abreviasse aquele tempo e me ensinasse a não repetir os mesmos erros. Porque a pior coisa que você tem é você errar hoje, pedir perdão a Deus, dizer que se arrependeu, e na realidade você teve apenas um remorso. Porque remorso, você achou que aquilo que você fez deu errado, mas ele não te mudou. O arrependimento, ele traz mudança.
O arrependimento, ele traz mudança. E a mudança que o arrependimento traz é que você não volta mais a fazer aquilo que você fez. Que você não volta mais a fazer aquilo que você fazia. Você toma as novas atitudes. Então, a atitude dessa mulher foi muito interessante. Primeiro, ela buscou a Deus através do profeta. Segundo, ela teve fé e obedeceu. Terceiro, ela teve atitude, ação. E a quarta, ela foi grata. Voltou lá. O Salmo 50, 15, é um salmo que eu estou gostando ultimamente. Ele fala assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que a gente coloque em nossos corações, para que o ano de 2026 seja o ano em que os resultados de 2025, nós peguemos tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi bom, para a gente repetir em 2026. Tudo aquilo que foi negativo, foi desagradável, que a gente deixe lá. Nada muda se você não mudar. O bom é inimigo do melhor. O maior problema vem do crente. Ele quer se acomoda no que ficou bom. Aí ele não tem o privilégio de aproveitar o melhor que Deus tem para cada um de nós. Porque ele se acomoda no bom, com pouco tempo ele se torna um bom ingrato, e o ingrato tem memória curta. Amém? Busque a Deus, tenha uma atitude de fé e obediência, ação e gratidão, para que em 2026 nós cheguemos no final dele, em dezembro do ano que vem, agradecendo pelas multiplicações das bênçãos que Deus fez e fará na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Pai querido, Deus amado, somos gratos a Ti pelo privilégio das pessoas que o Senhor trouxe para ouvir essa palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Nos dá um final de noite abençoado, nos dá uma passagem tranquila. Abençoa aqueles que não estão aqui. Abençoa todos os nossos familiares, amigos e parentes. Seja, Pai, o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente, Senhor Deus, no ano de 2026, para que o dia mal, ao chegar, nós possamos estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo e possamos vencer e superar todas as adversidades. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.